Olá, pais e mães, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo sobre qual que é o objetivo, qual que é a mensagem a criança quer nos passar quando ela tem algum determinado comportamento ali que pode soar meio estranho para nós aí, pais e mães. Então a gente já falou aqui em aulas anteriores, né, que o comportamento é uma forma da criança se comunicar também e que comportamento é baseado num objetivo, né? Então a criança tem algum objetivo com aquele comportamento. Em cima disso, a disciplina traz para a gente um conceito de objetivo equivocado, que nada mais é, quando aquela criança está se mal comportando, ela tem ali um objetivo que, como a gente já comentou, que ela é uma boa observadora, mas uma má intérprete, ela pode estar interpretando o cenário que ela está, o contexto que ela está, de uma forma ali não tão adequada e está com um objetivo equivocado para atingir. E em cima disso, ela vai manifestar uma série de comportamentos. A disciplina positiva traz para a gente 4 objetivos equivocados e eles são muito comuns até os 3 anos de idade. E a gente vai entender cada um desses 4 objetivos equivocados entendendo um pouco do comportamento da criança, né, o mau comportamento da criança, como que nós pais reagimos a esse comportamento e, frente à nossa reação, como que a criança responde, né, muitas vezes revida aí a nossa atitude. A gente vai falar aqui de alguns padrões comportamentais, né, dentro desses 4 objetivos equivocados, mas por favor, a ideia não é a gente colocar aqui as crianças numa caixinha e entender o comportamento delas de forma cartesiana, certinha, né? A coisa na prática acontece bem diferente disso. Mas a ideia é a gente ter aqui alguns balizadores, alguns pontos para nos ajudar a entender o comportamento da criança e também como a nossa resposta a esse comportamento pode reforçar esse objetivo equivocado da criança, né? Pode fazer com que ela repita de novo e de novo esses comportamentos. E então vamos entender também o que a disciplina positiva traz para a gente reagir de forma a redirecionar esse objetivo equivocado da criança. Então vamos lá. Começando pelo primeiro objetivo equivocado, que é o da atenção indevida. Esse você deve estar bem familiarizado, né, que é quando a criança ali, ela quer muito a sua atenção, ela quer ser o centro das atenções ou ela quer conseguir ali alguma vantagem especial naquele momento. Então ela está sempre querendo te manter ocupado. E aí o que a gente tende a sentir é ficar aborrecido, começar a ficar irritado com aquela insistência do comportamento da criança, sempre no pé, ou a gente se sente culpado também por não estar conseguindo dar a atenção devida, né? Isso é muito comum agora, nesse período que a gente está aí. Tem que conciliar trabalho remoto, tem que conciliar as aulas, tem que conciliar brincadeiras, rotinas da casa e tudo mais. Por conta desses sentimentos, a nossa reação a esse comportamento, a essa atenção indevida que a criança está pedindo, geralmente é a gente adular a criança, a gente fazer coisas pela criança que a gente sabe que ela consegue fazer sozinha já e não precisa tanto da nossa ajuda. E a resposta da criança, então, é parar um pouquinho e daqui a pouco ela volta de novo a fazer aquele comportamento, né? Então ela acessa um pouco o comportamento e depois retorna novamente. E fica nesse ciclo aí. Então, em todos os objetivos equivocados, é bem importante a gente entender como a gente reage, né, e como a criança responde à nossa reação. Porque é aí que vai estar a resposta para a gente quebrar esse ciclo desse objetivo equivocado. Então, nesse caso aqui da atenção indevida, a crença que a criança tem, o que ela acredita dentro dela, é que para ela se sentir importante, para ela se sentir fazendo parte, ela precisa da sua atenção o tempo todo. Então eu só sou importante se você está ocupado comigo. Como já comentamos a nossa reação, que é adular, né, que é bater palma para tudo que a criança faz e fazer coisas por ela que ela já conhece, que ela já consegue fazer, a gente acaba contribuindo para esse comportamento, porque a gente pensa que, de fato, olha, talvez eu esteja dando pouca atenção mesmo, é mais fácil agora fazer as coisas por ela do que ir lá e entrar numa disputa de poder, né, tentar usar alguma ferramenta, vai ser mais rápido se eu fizer por ela. A gente sente-se culpado se a criança não está feliz, por exemplo, e isso acaba reforçando esse comportamento. Então, com esse comportamento e com esse objetivo, a mensagem que a criança quer nos passar, na verdade, para a gente tomar uma atitude aí mais proativa e encorajadora, ela quer dizer para você perceber ela, para você envolver ela de uma forma útil. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer é parar de adular, né? Parar de bater palma para tudo que a criança quer, a gente incentivar e encorajar ela. Então, ó, poxa, papai te ama e eu sei que você consegue resolver isso daí, tá? Me dá uns minutinhos aqui que eu acho que você já vai resolver isso. Atribuir a ela alguma tarefa que ela seja útil ali, que ela se sinta útil, né, que ela possa fazer. Então, poxa, organiza essas gavetas aqui pro papai, organiza esses papéis aqui, ou até mesmo uma brincadeira, né, ó, esconde isso daqui, que daqui a pouco o papai vai procurar. Então você está envolvendo ela de forma que ela está se sentindo útil.
Se programa para passar alguns momentos especiais com a criança, né? Então aqueles momentos que vocês saiam um pouco da rotina, façam alguma coisa diferente ali, isso não precisa ser grande, né? Não pode ser 15 minutos que você senta, lê um livro, que você senta, assiste alguma coisa em conjunto com a criança, comenta do que está passando, né? Mas que dá uma atenção ali plena para ela. Porque lembra, né, por trás do objetivo equivocado tem uma leitura do ambiente ali que ela viu, que de fato você pode estar dando um pouco menos de atenção para ela, né, mas que isso não justifica que todos esses comportamentos indevidos. O segundo objetivo equivocado é o objetivo de poder. É a criança que quer ser chefe, né? Ela quer ali impor as vontades dela em cima do outro. Nós como pais, a gente tende a se sentir ali indignado, desafiado, né? Uma afronta aquele comportamento de querer poder da criança. E o que a gente faz ali é brigar, é entrar em confronto, né, disputa de poder. Muitas vezes a gente acaba ali, no final das contas, cedendo para a criança o que ela queria, para não continuar naquela briga de poder. E a gente fica com aquele sentimento de, poxa, agora eu cedi, mas uma hora ou outra eu vou te pegar, uma hora ou outra vou me vingar. Em resposta a esse nosso comportamento, a criança também ela tende a intensificar o comportamento ou manifestar esse comportamento de poder de outra forma, e ela acredita que vence quando o pai e a mãe estão contrariados, né? Quando acaba cedendo ou quando se dá por vencido mesmo. Então, nesse caso, qual que é a crença da criança por trás do comportamento? É de que ela só é aceita, ela só faz parte se ela está no controle da situação. Então, ninguém manda em mim, né? Você não pode mandar em mim, sou eu quem tem o controle aqui desse cenário. Nós adultos, por nossa vez, a gente acaba aí fortalecendo esse sentimento quando a gente justamente cansa, né, e acaba cedendo. Então, ó, pô, eu te entrego o que tu quer, contanto que tu não fique aí com esses excessos de raiva, e a gente também cansa de lidar com isso, e a gente não dando espaço, né, para a criança exercer algum tipo de poder. Porque se ela está sentindo falta disso, é porque provavelmente ela enxerga de alguma forma que ela não consegue manifestar isso. Então a gente tem ferramentas que a gente já explicou aqui no curso, como escolhas limitadas, por exemplo, que nos ajudam justamente a delegar um pouco desse poder para a criança também. Então a mensagem que a criança quer passar aqui é que ela quer que a gente dê escolhas para ela, né? Ela quer ajudar, mas ela quer escolhas para poder ajudar. E as formas que a gente tem aí para ter uma atitude mais proativa e para não fortalecer esse comportamento é justamente a gente oferecer escolhas limitadas, né? A gente entender que a gente não pode mandar o tempo todo no que a criança está pensando, no comportamento da criança. Então a gente não faz força contra, não entra em disputa de poder. Afaste-se do conflito, né? Use uma pausa positiva, seja gentil e firme, valide o sentimento. Muitas vezes vai precisar agir ao invés de falar, então vai lá, tira a criança do local, se acalma e depois entra num diálogo com a criança, faz uma conexão antes da correção. E entenda como que você pode fazer com que essa criança ela tenha ali acesso, né? Ela consiga tomar algumas decisões durante o dia e que ela conheça também as consequências das decisões dela, né? As consequências naturais do que ela escolhe, né? Dentro do que você pode ali cuidar, né? Mas que ela consiga entender as consequências das ações dela e pouco a pouco tem essa maturação. O terceiro objetivo equivocado é o objetivo de vingança, que é quando a criança quer pagar na mesma moeda. Nós pais, quando enxergamos esse objetivo de vingança, o que a gente se sente ali é decepcionado, né? Magoado, ressentido com a criança. A gente acaba levando bastante aqui pro lado pessoal. Então a gente acaba retalhando, né? Como que é a nossa resposta ao comportamento, a gente acaba retalhando, a gente fica ressentido, né? Então, poxa, como que ele pode fazer isso comigo? A gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar da nossa imagem, na imagem como família, né? Como pai e filho. E a resposta da criança a esse nosso comportamento, a esses nossos sermões, a essa demonstração de mágoa, é retalhar, é machucar, é às vezes quebrar algum brinquedo, riscar alguma parede e por aí vai dentro da criatividade da criança, né? A crença por trás do comportamento da criança aqui é que ela não entende como você pode amar alguém além dela. Então ela acha que ninguém gosta de mim, né? Ninguém me ama. E a criança pensa que não faz parte, né? Que não tem valor e se sentindo magoada com isso, ela quer magoar os outros para que os outros sintam a mesma coisa que ela. A gente acaba reforçando esse comportamento quando a gente, por exemplo, pratica algum castigo, né? Alguma intervenção física mesmo, quando a criança está fazendo algo que é esperado para a idade dela. Então aqui é importante conhecer as etapas de desenvolvimento da criança. Outro ponto é a gente estar mais preocupado com o que os outros vão pensar na hora de resolver algum problema, na hora de entrar em algum diálogo com a criança,
do que de fato com o que a criança vai aprender. Então a mensagem que a gente tem aqui da criança é que ela precisa que você ensine ela a reparar os erros, ensine ela algumas habilidades ali de vida para lidar com os seus sentimentos de outras formas, né? Então, por exemplo, quebrou brinquedo, riscou parede, como que ela pode lidar com esses sentimentos que ela está passando de outra forma sem se externalizar isso dessa forma. Então, como que a gente toma uma atitude aí mais proativa e não fortalece aí esses sentimentos, né? Nesse caso, então, a gente precisa ajudar a criança a desenvolver essas habilidades de manejar a sua raiva, de manejar os seus sentimentos, né? Então, validar os sentimentos da criança. Olha, eu sei que você está se sentindo frustrado, eu sei que você está se sentindo com raiva, magoado, ressentido. Então, ajudar ela a entender esse leque de sentimentos que ela pode estar passando. Estudar as etapas de desenvolvimento da criança para entender se aquele comportamento, como morder, como não emprestar o brinquedo, por exemplo, alguns que me vieram aqui agora na cabeça, são normais para essa etapa que ela está passando. Em situações onde alguém se machucou, né, ou alguém foi magoado, convidar a criança a refletir sobre o que o outro está passando. Então, chamar, olha filho, o que será que o fulano ali ele tá sentindo, né? Como será que ele vai se sentir com você tomando esse tipo de ação, ou com você ter tomado esse tipo de ação? E como que a gente pode ajudar? Será que a gente pode buscar um gelo para ele? Será que a gente pode levar um copo d'água para o fulano? Então são formas de você ajudar ela a reparar os erros que ela está cometendo. Reforce os pontos fortes dessa criança, né? E o principal aqui, não leve para o lado pessoal, né? Ajude ela a gerir esse comportamento com base no que ela está sentindo. O quarto e último objetivo equivocado aqui é a inadequação assumida. E o que é isso? É aquela criança que ela desiste porque ela sabe que não vai conseguir ou porque ela não quer ser perturbada e cobrada por conta daquela determinada atividade. E esse é um objetivo equivocado que Lara e eu a gente acaba vendo bastante nas crianças que a gente trabalha, assim. E a gente tende a se sentir ali incapaz, impotente, né, de não conseguir fazer a criança participar de determinada atividade, de se engajar numa coisa que a gente está propondo. E o que a gente acaba fazendo é ou cede, né, deixa a criança para lá, então não incomoda ela, porque ela tá quietinha, esses são geralmente os quietinhos, né? Então, ou a gente ajuda mais do que necessário, ou a gente acaba ali demonstrando até um pouquinho de falta de confiança na criança. Vendo esse nosso comportamento, a forma que a criança responde é recuar ainda mais, ficar ainda mais sem resposta, né? Ela vai ali ficando no mundinho dela, vai criando essa casca e participando cada vez menos de atividades, né? De exercício de casa, enfim, de qualquer outro cenário. Então, nesse caso, qual que é a crença da criança por trás desse comportamento? Ela acredita que ela não pode fazer parte, que ela não tem valor, e por isso ela vai convencer os outros disso, para os outros deixarem ela em paz, para ela ficar na dela. Então, eu sou incapaz, eu não consigo fazer, eu sou ruim mesmo, nem tenta, nem perde tempo. Então é uma crença que mina bastante a confiança da criança, né? Mas no fundo, a mensagem que a gente precisa escutar aqui da criança é: não desiste de mim. Mostra-me como fazer aí, né, em pequenos passos. Me ajuda a construir alguma coisa que eu enxergue esse valor, que eu me enxergue fazendo parte. Então aqui, a forma que a gente tem de reagir proativamente para não reforçar esse comportamento é justamente tirando um tempo, dedicando um tempo para treinar essa criança, né, para fazer coisas com ela em passos, a gente encorajar ela com base no processo que ela está tendo, não com base no resultado, né? Então, poxa, estou vendo que você se dedicou bastante tempo aqui, você deve estar orgulhoso de você, então elogie o processo e não o resultado. Ofereça a oportunidade da criança fazer pequenas coisas que você sabe que ela vai conseguir fazer, então que ela vai ter sucesso, né? E de novo valide ali o processo, a coragem dela de tentar. Elimine a nossa expectativa de perfeição como pai, né? Então às vezes tem atividades que a criança ela vai demorar mais para fazer, tem outras que ela vai pegar mais rápido, que ela não vai gostar de fazer, às vezes a gente tem aquela expectativa, né, que ela goste de fazer porque talvez seja algo que a gente goste, mas a gente precisa tentar tirar um pouco das expectativas para não minar ainda mais a confiança da criança. Então incentive, não tenha pena, utiliza ali dos interesses da criança, então entende o que chama a atenção dela, o que ela mais gosta, para você levar isso para outras atividades. Então, por exemplo, ela gosta de carros, como que você usa carros para tentar explicar alguma coisa para ela de matemática, se ela não tem uma afinidade tão grande, né, e está demonstrando essa inadequação assumida ali na matemática, você pode tentar levar uma coisa que ela goste do mundo dela, ali que faz parte do mundo dela, para esse ambiente da matemática. Mas o mais importante aqui é a gente não desistir, né? A gente tentar encontrar estratégias para ajudar essa criança a se sentir pertencendo, a se sentir capaz. Bom, pessoal, esses foram os 4 objetivos equivocados. Junto com essa aula, eu vou enviar uma tabela onde tem certinho tudo que a gente discutiu aqui, né? Então, o que é os objetivos equivocados, o que a gente sente, como que a gente reage,
como que a criança dá resposta em cima da nossa reação e como que a gente pode atuar de forma aí mais proativa em cima de cada um desses objetivos. O mais importante aqui é entender como que a gente, pai, sente e reage, né, que acaba fortalecendo aí o objetivo equivocado na criança, e entender como que a criança responde, né, porque com base nisso a gente consegue construir aí uma atitude mais proativa e que não fortaleça esse comportamento, que a gente ajude a criança a tirar um pouco aí dessa nuvem que está comprometendo o entendimento desse objetivo da criança. Lembra que mais um daqueles conceitos da disciplina positiva que a gente comentou é que o comportamento ele também é fruto de um contexto, né? Então, seu filho pode manifestar esse objetivo equivocado em diferentes situações, né? Diferentes objetivos em diferentes situações. Então, na escola, em casa, num grupo de amigos, ele pode sim ter um objetivo equivocado diferente. Então, o exercício que eu queria propor aqui hoje é justamente você entender aí se você entende algum desses objetivos equivocados em cima de algum comportamento que é mais padrão, que é mais recorrente aí nos seus filhos. Então é isso. Faz esse exercício de observação aí com seu filho. Se puder, manda pra gente vai ficar bem contente de ler seu comentário aqui. Um abraço e até a próxima!